Sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo da Palavra do nosso Deus. Continuaremos os nossos estudos no livro de Deuteronômio, capítulo 5, a lei moral de Deus, os 10 mandamentos. Vamos estudar hoje o 7º mandamento, Deuteronômio, capítulo 5, versículo 17, que diz: não adulterarás. Este estudo foi dividido em duas partes. A primeira parte foi realizada pelo reverendo Danilo Cassimiro de Campos, e a segunda e última parte nós estamos realizando hoje. Abra a palavra em Deuteronômio capítulo 5, versículo 17, e conserve aberta a Bíblia neste texto. Tenha também em mãos um caderno e uma caneta para fazer as devidas e necessárias anotações. O nosso tema hoje é não adulterarás. Queridos, família, biblicamente, é algo tratado com muita seriedade. Percebemos isto lá no Jardim do Éden, porque quando Deus criou os nossos primeiros pais, quando fez Adão e Eva, ele o fez para que se constituíssem numa família. E numa família monogâmica, numa família indissolúvel. Há de fato relatos bíblicos de alguns patriarcas que constituíram famílias poligâmicas. Mas esta constituição de famílias poligâmicas se dava em virtude da dureza do coração humano e não por um mandamento divino. E é importante que eu e vocês observemos o seguinte: estas relações sempre foram relações conflituosas, sempre foram relações problemáticas. No Antigo Testamento percebemos que dos muitos patriarcas e dos muitos personagens que praticaram a poligamia, não faltaram conflitos em seus lares, em suas famílias e entre os seus filhos. E isso torna patente este mandamento divino, que diz: não adulterarás. E este mandamento encontra eco na seguinte declaração da palavra de Deus: por isto deixará o homem o pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois numa só carne. Portanto, nesta linha de pensamento, o adultério, que é condenado através do 7º mandamento, ele mostra a seriedade desta relação conjugal, a seriedade deste relacionamento, a indissolubilidade deste mandamento e a necessidade de que ele seja monogâmico. No Novo Testamento, este assunto é tratado em diversos textos, e nós queremos destacar aqui um texto que se encontra na série de antíteses apresentadas por Jesus no Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo 5, e o nosso destaque hoje é os versículos 27 a 32. E convido você que abra também a Bíblia, Mateus capítulo 5, os versículos 27 a 32. Vamos ler juntos este texto. Diz assim: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o longe de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em casos de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com uma repudiada comete adultério.
Nós vamos dividir esse nosso estudo em duas partes. A primeira parte, anote aí no seu caderno, no seu bloco de notas, é: as intenções impuras são atos diante de Deus. Vou repetir. As intenções impuras são atos diante de Deus. Qual é o pano de fundo para esta declaração de Jesus nesta antítese sobre o adultério? Muitos da sua época estavam interpretando literalmente este mandamento, acreditando que adultério se constitui apenas no ato em si, que a condenação imposta por este mandamento estava apenas restrita ao ato em si. E Jesus deixa claro que, além do ato em si, estão os pensamentos, estão as intenções impuras que se alojam, que se agasalham no coração humano. Isto se constitui ofensa a Deus também. Isto se constitui ofensa ao próximo também. Jesus, nesse texto, deixa muito claro que olhar para uma mulher com intenções impuras já se constitui em adultério. Portanto, Jesus, nesse texto, ele aprofunda o significado desta lei. Ele torna muito mais complexo o significado dessa lei. Ele torna muito mais respeitoso o cumprimento desta lei. Um importante princípio, já destacado em estudos anteriores, é que Deus é Espírito e diante de Deus os nossos pensamentos são atos. E alguém pode perguntar, por que uma interpretação tão radical de Jesus em relação a este mandamento? Porque observe, queridos, o pecado de fato se aloja em nosso coração em primeiro lugar, para então estar em nossos pensamentos e, por fim, se concretizar de fato. Vejamos isto ilustrado na vida do rei Davi. Numa época em que os soldados deveriam sair à guerra, o rei Davi não foi guerrear. E um dia, tendo se levantado, pôs-se a passear pelos átrios do seu palácio. E dos átrios do seu palácio ele viu uma mulher tomando banho nua. Ora, se neste momento ele tivesse desviado os olhos e tivesse voltado aos seus aposentos, ele não teria cometido o pecado. Ele não teria adulterado. No entanto, ele continuou a olhar. Ele a desejou. Ele a cobiçou. Ele mandou chamá-la. Ele se deitou com ela. Ele adulterou com ela. Observem que antes do ato ser cometido em si, este ato havia sido cometido em seus pensamentos, em seus sentimentos e em suas intenções. É exatamente por isso que Tiago, no capítulo 1, versículo 13 a 15 do seu livro, diz: ninguém, ao ser tentado, diga, por Deus fui tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Confira lá, Tiago capítulo 1, versículos 13 e 15. Jesus, então, nos convida a uma medida radical em relação àquilo que nos faz pecar. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que perca um dos teus membros, e não seja todo o seu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Confira Mateus capítulo 6, capítulo 5, versículos 29 a 30. O segundo ponto deste nosso estudo é que o repúdio é uma prática abominável diante de Deus. O segundo ponto destacado aqui por Jesus, que mostra a seriedade e a profundidade dos laços conjugais ou do casamento, é a questão do repúdio. Jesus afirma, também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto por causa de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera, e aquele que se casar com a repudiada comete adultério. Mateus 5, versículos 31 e 32. Na época de Jesus era muito comum o repúdio. E um homem poderia repudiar
uma mulher por questões triviais, por questões corriqueiras. Por exemplo, se ambos estivessem andando pelo caminho e a mulher olhasse para trás, ele poderia afirmar perante a lei que achou coisa indecente em sua mulher e poderia repudiá-la. Se a mulher, por exemplo, ao fazer uma refeição, queimasse aquela refeição, queimasse aquele alimento na panela, o marido podia alegar perante as autoridades que achou coisa inconveniente em sua mulher e poderia repudiá-la. Jesus não considera nenhum desses motivos, fúteis ou triviais, como suficientes para terminar uma relação, para terminar um casamento. O que Jesus então encarece neste texto e o que ele afirma nesse texto como possibilidade para que haja então rompimento dos laços conjugais? O adultério. Quando há relações sexuais ilícitas, em não se havendo a possibilidade do perdão e da reconciliação, o adultério pode ser, o divórcio pode ser um remédio, tendo acontecido o adultério. O apóstolo Paulo ele trata desta mesma questão, estendendo-a para uma outra circunstância, para um outro contexto. Paulo nos diz o seguinte: se duas pessoas estão casadas e há uma pessoa cristã, fiel e temente a Deus, e há neste casamento uma pessoa incrédula. Se de repente a pessoa incrédula resolve ir embora, a pessoa incrédula resolve afastar-se daquela que é crente, aquela pessoa fiel, aquela pessoa temente a Deus, pode se divorciar e pode contrair novas núpcias. Ela pode se casar novamente. A confissão de fé, reconhecendo esses dois textos da palavra de Deus, diz o seguinte, que o divórcio só é permitido em duas circunstâncias: ou porque houve adultério, relações sexuais ilícitas, ou porque houve deserção absoluta e irremediável, ou seja, quando uma das partes foi embora, abandonou e não houve remédio para esta situação. No entanto, é importante citar que, mesmo nestes casos, a separação ou o divórcio é um processo doloroso, um processo que deixa marcas e que deixa profundas cicatrizes. Deve ser entendido como uma concessão humana por causa da dureza do coração do homem, e não como um mandamento da parte de Deus. Portanto, todos nós cristãos devemos nos esforçar para ter uma vida pura diante de Deus, diante do nosso cônjuge, e devemos procurar zelar e velar pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos e também pelos nossos atos. Que Deus abençoe você e a sua família. Fique com Deus. Um abraço. Pastor Gerson Trevisan, Igreja Presbiteriana de Cesário Lanche.